Oi, pessoal. Hoje nós vamos aprender potenciação com números inteiros, tá? Então, observem aqui, a gente vai aprender, por enquanto, alguns nomezinhos, tá? Esses que estão dentro do parênteses, que o número é maior, ó, esse, a gente chama de base, tá? Esse pequenininho aqui em cima, ó, se chama expoente, tá? Então, os pequenininhos, parece um chapeuzinho ali bem em cima, expoente e a base. Depois que a gente calcular, a resposta se chama potência, tá? Então, vamos lá. Esse pequenininho, que é o expoente, é ele que manda. O 2 manda o parêntese se multiplicar 2 vezes, igualzinho conforme ele tá ali, ó. Mais 5, mais 5. E a potenciação, ela utiliza a regra da multiplicação, porque a potenciação é uma multiplicação. O 2 manda o parêntese multiplicar 2 vezes. Sinais iguais, mais 5 vezes 5, 25. Isso daqui é a resposta que dentro da potenciação a gente chama de potência. Tá? Tranquilo? Agora vamos para o exemplo de número 2. O 2 está mandando o parêntese se multiplicar 2 vezes. Menos 5, menos 5. Menos e menos, sinais iguais, e a gente bota mais. 5 vezes 5, 25. Essa é a resposta que a gente chama de raiz. Não, desculpa. Potência. Agora, aqui, nós temos 3. O 3 vai mandar o parêntese se multiplicar 3 vezes. Aí, de que forma nós vamos resolver? De 2 em 2, tá? Sempre de 2 em 2. Então, olhem só como é que vai ficar. Esse e esse. Menos e menos. Sinais iguais, a gente bota mais. 2 vezes 2, 4. Aí, agora, esse aqui eu vou copiar igual, ó, para multiplicar ele. Sinais diferentes, eu boto menos. 4 vezes 2, 8. Essa é a resposta, que a gente chama de potência. Essa aqui, deixa eu separar aqui para a gente não se confundir, né? Essa partezinha aqui é dessa potência aqui de cima, bem organizado, para não ficar confuso, ó. Se liguem, povo, tem um artifício que a gente diz. O que é um artifício? É um atalho, para a gente não precisar pensar muito. Quando o expoente é o chefe, tá? O expoente é o chefe. Ele é quando ele é 1, ele manda o parênteses multiplicar uma vez só. Então, a resposta vai ser o mesmo número que está dentro do parênteses, igualzinho, ó. Que é uma vez só. Sempre, então, que o chefe for 1, não precisa pensar muito. É só copiar igualzinho que está dentro do parênteses, certo? Muito bem. Agora, nós vamos ter que pensar um pouquinho mais. Olhem só, se não fosse essa dica preciosa que eu vou dar para vocês, o trabalhão que ia dar se eu tivesse que copiar esse parêntese 20 vezes. Imagina, nem ia caber no meu quadro, né? Então, povo, observem comigo que eu vou dar uma dica para vocês. Quando o número que se multiplica é 1, o número 1, a gente pode aplicar esse artifício, tá? Que é um atalho para chegar mais rápido na resposta. Vamos pensar comigo, ó. Se eu tivesse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vamos pensar? 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, a gente sabe que 1 se multiplicando, 1 vezes 1 vezes 1, nunca vai dar outro número a não ser 1. Então, eu sei que a resposta disso aqui vai dar 1. Porque não importa quantas vezes o 1 se multiplicar, vai ser sempre 1. Pode se multiplicar 100 vezes. 1 vezes 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 1, 100 vezes vai dar 1. Então, qual é a minha preocupação que tem que ser nisso aqui? Com o sinal. E por isso que eu vou ensinar um artifício para vocês. Gravem bem. Esse artifício que eu vou explicar para vocês só vai valer para quando a continha tiver parênteses, tá? Obrigatório ter os parênteses. Por que, professora, com parêntese? Porque com parêntese, quando tem parêntese, indica que o 20 é chefe de todo mundo, do número e do sinal também. Então, essa regrinha que eu vou ensinar para vocês só vale para quando for uma continha assim, com parêntese, tá? Então, olha só. O 20, ele é um número par.
Quando o número chefe, tá? O expoente, que é o chefe, for par, a resposta dá sempre mais. Sempre. Não precisa nem pensar muito. Conferem aqui comigo, ó. O chefe for par, é par, o 2 é par, deu mais. Aqui dentro era menos, ó, mas o chefe era par, a resposta deu mais. Por causa da regrinha de sinal, sempre vai dar certo. Quando o chefe, que é o expoente, for par, vai dar mais na resposta, tá? Agora, nesse caso aqui embaixo, o chefe é ímpar. Ímpar. Quando o expoente, que é o chefe, que é o que manda ali, for ímpar, vai ficar o mesmo sinal que está lá dentro. Se lá dentro é menos, aqui também vai dar menos. Se for mais, bota mais, tá? Vamos conferir? Ó, o chefe ímpar. Ímpar aqui, ó. Ficou o mesmo sinal, ó, na resposta. Tá? Então, isso é uma dica preciosa que eu tô dando para vocês, não precisar pensar muito. Se o índice for, se o expoente for par, expoente par, resposta mais. Expoente ímpar, resposta menos. Lembrando que essa dica só vale para quando tiver parêntese. Tá, prof, mas e se não tiver parêntese? Um exemplo. Tu tá dentro de uma expressão numérica, tá? E aí tem assim, ó. Não tem parêntese. Gente, quando não tem parêntese, não é para complicar a vida. Esse menuzinho aqui, eu copio aqui e resolvo isso aqui. 1 se multiplicando 20 vezes é 1. Entenderam? Quando eu não tenho parênteses, o menos não entra junto na potência. Quando tem parênteses, o menos vai junto na potência. Então, aí vale essa dica que eu dei para vocês. Quando o expoente for par, sempre vai dar mais na resposta. Sempre. Quando for ímpar, vai continuar, a regrinha de sinal vai combinar sempre com o sinal que já está lá dentro. Se ele é menos, vai dar menos a resposta. Pode conferir. Se for mais, vai dar mais a resposta, tá? Agora, o último pegatão no momento é o zero se multiplicando. A gente sabe que o zero não tem sinal, nem mais nem menos, né? O zero inteiro ele não é nem positivo nem negativo, então não precisa nem se preocupar com o sinal. E quando tiver o zero se multiplicando, não importa quantas vezes, vamos pensar, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Então, a resposta é 0, não precisa nem pensar. O expoente, não importa o chefe dele, quem for. Não importa quem for o expoente, a resposta vai dar 0. Então, não precisa nem pensar muito nisso aqui. Esse aqui é o mais fácil de todos, tá? Quando tem 1 e quando tem o 0. Tem que lembrar que eles não importa quantas vezes eles se multiplicam, vai continuar sendo 1, vai continuar sendo 1 e o 0 vai continuar sendo 0, tá? Fica essas dicas preciosas para vocês. Exemplo 8. Quando a gente tem no expoente o 0, o chefe é o 0, ou seja, ele está dizendo que é para a base não se multiplicar nenhuma vez, tá? Quando isso acontecer, a gente bota na resposta 1. 1 positivo, tá? Só 1. Terminou a conta. Quando acontecer de não ter o parêntese, que às vezes tu tá numa expressão numérica e não tem o parêntese, é assim, ó. Esse menos, vou colocar aqui a resposta embaixo, tá? Esse menos, ele só tá esperando a gente resolver essa potência, ó. Que o 0, nesse caso aqui, ele é chefe só do 5, ele é expoente só do 5. E quando tem o parêntese, ele é expoente de todo mundo, inclusive do sinal. Então, o menos só está esperando a gente resolver a potência, e aí, quando o 0 é o expoente, a potência dele vale 1. Deixa eu apagar aqui, porque ficou borradinho, né? Vale 1. Obrigado.